Vasco, hein? Começou perdendo, tomou uma pressão, mas conseguiu segurar o empate contra o Nova Iguaçu no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Torcedor de futebol é um tipo fácil de conquistar. É paixão e pronto. Um sentimento que não dá para explicar. Quinta-feira, São Januário, Copa do Brasil. Sofrimento, ansiedade, classificação nos pênaltis. De coração eu não morro mais. Porque olha, quinta-feira foi um sufoco. 3 dias depois, Maracanã, semifinal do Carioca contra o Nova Iguaçu. Quem disse que ia ser fácil? Carlinhos, cara a cara, Carlinhos bateu na cavadinha! Pro que foi hoje, tá bom, tá? Porque hoje era pra perder. Que sufoco pro Vasco! Depois daquela classificação sofrida na quinta-feira passada na Copa do Brasil, os vascaínos vieram ao Maracanã lotar o estádio. É só o primeiro jogo da semifinal, mas eles já estão pensando na final do Campeonato Carioca. Vamos amassar o Nova Iguaçu e eu quero o Flamengo na final. Se o Vasco ganhar o Flamengo na final, eu faço filho. Já dá para adiantar que o jogo teve 45 finalizações. 24 delas foram do Nova Iguaçu. 17 na direção do gol. Carlinhos domina, bate pro gol! Léo Jardim! No Vasco, o atacante estreante Cleiton era quem chegava mais perto do gol. Lá vem Cleiton! O Nova Iguaçu pressionava, firme, tanto que o Ian deu esse chutaço. Chute de 3 dedos na trave! Depois, mais uma bola do Nova Iguaçu na trave. O Iago por cobertura, na trave! Lá vem Nova Iguaçu, defende Léo Jardim. O Léo Jardim foi salvando o Vasco. Uma bola atrás da outra. Ian no mano a mano, bate pro gol, Léo Jardim! Léo de novo! Que pressão do Nova Iguaçu! Fim de primeiro tempo com vaias da torcida do Vasco. Aos 4 minutos do segundo tempo, Carlinhos recebeu lá na frente e acertou a trave. Olha a sobra! Insiste Xandinho! Não vale! Marcado o impedimento. O impedimento marcado era do Carlinhos, mas o lance foi revisado pelo VAR. A linha traçada pelo VAR para definir o não impedimento gerou debate. Porque eles traçaram a linha, mas não toca no jogador do Vasco. Que visualmente a gente não dá para cravar se a posição do Carlinhos era legal ou não, mas o que chama a atenção é que houve uma mudança de decisão do campo de jogo. O Departamento de Arbitragem da Federação de Futebol do Rio de Janeiro se posicionou, afirmando que não houve erro, que a linha está traçada no calcanhar do jogador do Vasco, o João Vitor. A facilidade que o Nova Iguaçu tinha de chegar com perigo na área do Vasco era impressionante. No outro lado, Payet quase marcou. Que defesa do Fabrício! E lá atrás, o Léo Jardim continuava salvando o Vasco de levar mais gol. Igor Guilherme tentou. Defende Léo Jardim! Carlinhos também. Defesaça de Léo Jardim! Define o Léo Jardim aí, uma palavra. Amor da minha vida. E aos 33 minutos, o Vasco se salvou da derrota. Tentativa no jogo aéreo! Gol! Na cabeça! Como atacante! Decisivo e preciso! Lucas Piton empata o jogo no Maracanã! Payet quase virou o jogo com esse chute. Na trave! Na trave! Lá vem Vasco mais uma vez! Sobrou para o Léo Jardim mais uma vez evitar um gol do Nova Iguaçu. Olha o Binho! Defesaça de Léo Jardim! No fim, confusões. Primeiro, Payet e Emerson Carioca se estranharam. Depois, falta do Fernandinho no Matheus Carvalho. Empurra e os dois acabaram expulsos. Termina a partida no Maracanã. Um pro Vasco, um pro Nova Iguaçu. Agora o Vasco precisa vencer o segundo jogo da semifinal para passar para a final, já que o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate. Semana que vem tem que ganhar, irmão. Ou é ganhar ou é ganhar. Precisamos de um tempo de recuperação e essa semana será ótima para nós, para jogar domingo. Venham ao estádio, porque vamos chegar à final. Isso sou eu quem digo. Mais uma promessa, no estilo Nova Bahar do ano passado. Com as palavras, ele até conquista o torcedor. Já o time, com a atuação de ontem, não.
Pois é, como disse o professor Amon Dias, agora o Vasco tem uma semana para descansar, se preparar até o próximo jogo. E o Nova Iguaçu tem jogo pela Copa do Brasil contra o Internacional na quarta. Será que isso vai fazer diferença? Boa tarde para você. Subindo as letrinhas. Boa semana. Já tem um posicionamento oficial do Departamento de Arbitragem da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Segundo, e aí vou abrir aspas para a mensagem do posicionamento do Departamento de Arbitragem, a linha está traçada, estamos falando do gol do Nova Iguaçu, hoje, na partida entre Vasco e Nova Iguaçu no Maracanã. A linha está traçada conforme a regra no calcanhar do jogador do Vasco. E quando as linhas ficam sobrepostas, ficam azul, favorecendo o ataque. Ou seja, estariam as duas linhas, né, para ser vermelha e azul, e aí como está azul é porque estava em posição legal. A gente pode até colocar a imagem de novo. Segundo o Departamento de Arbitragem da FERJ, essa linha está no calcanhar do jogador do Vasco. É isso, olha só. Eu não sei mais onde fica o calcanhar, precisamos de uma anatomia aqui. Professor de anatomia. Antes dessa linha, eu gostaria de retomar, por favor, a câmera de impedimento. Vamos retomar o lance como todo, que acho que é importante fazer esse esclarecimento. Olha só, vamos voltar, vamos parar no momento do toque na bola, por favor. Paramos aqui, no momento do toque na bola. Qual que pode ter sido a observação, que foi exatamente o comentário que eu fiz, né? Por esse ângulo, a impressão realmente é que a última parte do corpo do jogador é o quadril, né? Como esse braço do jogador está aqui na frente, a mão do jogador está na frente, por esse ângulo aqui a gente não está identificando o posicionamento do João Vitor, né? Se a gente puder voltar o lance na câmera 1 também, eu agradeço. Vamos voltar o lance desde o início na câmera 1, se a gente puder voltar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue identificar o posicionamento do João Vitor. Na hora do passe, a gente para, por favor. Volta lá um pouquinho. Volta, por favor, na hora do passe, só para a gente ver o posicionamento do João Vitor. Parou aqui, ó. Na hora do passe, o posicionamento do João Vitor. Foi isso exatamente durante a transmissão que a gente estava procurando ver, para ver se o João Vitor, de repente, estava com aquela perna estendida, né, com a perna mais atrás, para poder traçar a linha. Esse é o momento do toque. A gente percebe que ele está até um pouquinho flexionado ali, assim, ó, em relação ao posicionamento do pé dele, né? Parece ser aqui o quadril, efetivamente, pela câmera 1, está aparecendo o seu quadril. Agora a gente pode seguir, a gente vai para a câmera de impedimento, pode seguir, por favor. Pode seguir, porque a gente vai para a câmera do impedimento, sem a linha do VAR, a gente trava lá de novo na hora do passe, paramos aqui na hora do passe. Olha onde está o pezinho, lá, o tal do calcanhar. O pé dele, né, o calcanhar, o braço aqui está tampando um pouquinho aqui, o posicionamento o braço aqui do Carlinhos tampa o posicionamento do quadril ali, né, do pé, né, do calcanhar do João Vitor. E agora a gente vai para a linha... Tem até uma dúvida, aproveitando essa imagem, se a gente pode até voltar, se poderia ser o calcanhar do jogador mais acima, mas acho que ele está até... ele está atrás, né, porque seria a ponta do pé, não seria o calcanhar. Isso, se fosse o Puma que está lá em cima, pegaria na ponta do pé dele. Do João Vitor, efetivamente... Por esse ângulo, pode ser que no ângulo utilizado na cabine, identificaram que o calcanhar é a última parte do corpo e não o quadril. Parece o bumbum. E não o quadril ali, né? O bumbum do João Vitor. Agora a gente vai para a linha... Aí é que eu acho que A gente vai para a linha que foi determinada. Pode seguir, por favor. A gente vai para a computação gráfica agora. A câmera enviada... Paramos na computação gráfica. Essa foi a imagem disponibilizada na transmissão. Me permita, PC, reler a nota enviada pelo posicionamento do Departamento de Arbitragem com a imagem na nossa tela? A linha está traçada, conforme a regra, no calcanhar do jogador do Vasco. E quando as linhas ficam sobrepostas, ficam na cor azul, favorecendo o ataque. Eu preciso no oftalmologista amanhã, porque eu não estou achando o calcanhar do jogador do Vasco. Camila, acho que vale uma observação, inclusive o Lino tinha chamado a atenção em relação à linha, né, pontilhada, determinando os jogadores. Qual que é a diferença da FERJ? No Campeonato Brasileiro, a revisão ela é feita ao vivo, é mostrada a revisão durante a transmissão e é mostrada no telão do estádio também. Se a construção da linha, o nosso papel aqui é apontar uma dúvida que foi gerada na transmissão. Agora, além da nota oficial da FERJ, vai ser muito importante que a FERJ divulgue também a construção toda da linha. Porque aí sim, na construção da linha, vai, de acordo com a FERJ, identificar o calcanhar do João Vitor, o joelho ou a parte inferior da axila aqui do Carlinhos, vai traçar a linha azul,
na defesa, vai traçar a linha vermelha no atacante e quando as linhas estão sobrepostas, elas ficam numa cor só na cor azul. A gente está falando com base na imagem que foi disponibilizada na transmissão. Exatamente. E mesmo dando zoom, aproximando, não é possível observar por essa imagem o calcanhar do João Vitor. É isso que a gente está apontando. Agora, a FERJ, por uma questão de transparência, assim como foi enviada a nota, agora acho que cabe à FERJ também divulgar toda a construção da linha, que pode ser que na construção que foram 3 minutos e 30 segundos, eles vão conseguir demonstrar essa linha sendo traçada no calcanhar do João Vitor, no joelho ou no ponto inferior da axila do Carlinhos. E aí sim, quando as linhas estão sobrepostas, no novo procedimento adotado, ela fica numa cor só para poder favorecer o ataque. Pela imagem que foi mostrada, realmente parece de novo, fora do lugar. A nossa dúvida não é com relação à condição legal, porque pela imagem, de fato, é um lance ajustado, o PC explicou bem, mas a imagem que foi divulgada. Públicas sobre como jogou esse Vasco e ele vem hoje para recuperar um pouco dessa confiança. Agora, também usa a experiência para tentar modificar um pouco o que acontece. Não, as 2 ou 3 finalizações, entre 20 ou 30, na verdade. Ele não falou do adversário, ele ficou só nas dele. É muito milongueiro, né? E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não te falei do Preto do Olho de Deus? Vocês acabaram de assistir o bom humor de um homem que ganhou uma outra chance na vida. Quando ele começa a coletiva, ele estava aliviado por isso. E se depender de pegada, de chamar atenção, é que não depende só disso, como a gente estava falando aqui. Né? Depende muito mais do que isso. Mas isso não vai faltar para o Vasco. Ele é muito bom nisso. E dessa vez, professor, o Nova Iguaçu, se ele citou a questão física, o Nova Iguaçu tem um Internacional no meio da semana. Um desgaste. Né? Então, se ele tem razão que isso pesou mais... Teoricamente, ele confia que isso vai pesar para o Nova Iguaçu. O desgaste que ele teve, volta, né? agora é a vez do Nova Iguaçu, né? A Copa do Brasil vai pesar para o adversário. O Vasco ficou mais cansado e tal. O Nova Iguaçu vai ter um jogo contra o Inter, mas trata-se de uma falsa simetria, né? Sim. Porque o Vasco é o Vasco, o Nova Iguaçu é o Nova Iguaçu. Quando a gente chega num ponto que a gente precisa situar que ficamos cansados semana passada e o Nova Iguaçu vai ficar cansado esse ano, é porque tem muita coisa errada. Porque não era para ter esse contexto. Era para o Vasco ser o Vasco. E de não precisar ficar explicando que estamos cansados e eles vão ficar cansados. Não, existe uma diferença de investimento, existe uma diferença de trabalho. O Vasco a última semana do Vasco não foi nada boa. A ponto de a gente ter que pontuar que o Nova Iguaçu vai ficar cansado. Mas ao mesmo tempo tem uma mensagem positiva do Ramon. Claro, que ele sabe o que ele está fazendo. Assumir a responsabilidade. Retomar o otimismo do torcedor. E assume a responsabilidade do Vasco. Ele diz, podem vir para o estádio, podem apoiar, podem acreditar que o Vasco vai passar e o Vasco... Eu entendo a diferença que há entre Nova Iguaçu e Vasco, a grandeza, investimento, mas... Pelo que foi o campeonato, não seria uma surpresa para mim o Nova Iguaçu estar na final. Seria muito merecido até. Foi a segunda melhor campanha. Então eu não entro nessa de uma obrigação do Vasco passar, precisa estar na final, até porque faz 5 anos que o Vasco não consegue chegar na final do estadual. Mas o Vasco tem a obrigação de jogar muito melhor do que jogou contra o Nova Iguaçu nesse domingo. Aí essa é a responsabilidade que o Ramon Dias chamou. O desempenho da equipe tem de ser diferente, ele vai ser cobrado por isso e eu vejo que até o Ramon Dias na coletiva é por essa necessidade de passar uma mensagem de confiança aos jogadores. Sim. O Emiliano, como você falou, Dani, é esse cara que não alivia, às vezes dá na canela, se precisar criticar o time, critica. O Ramon Dias, ele não é o cara de se aprofundar muito no jogo, tanto é que ele foi questionado sobre os volantes, Galdames e Zé Gabriel, ele foge ali, a gente tem de se adaptar depois da saída do Paulinho, ele também se esquiva ao falar sobre o Cleiton, mas é o cara que passa uma mensagem de ânimo para a torcida, passa uma mensagem de ânimo para o elenco, de confiar nesses jogadores, e isso funcionou muito bem no ano passado. Só que agora, no próximo jogo, o Vasco vai ser testado não só no anímico, e o anímico precisa melhorar, a atitude tem que ser diferente, o controle mental precisa ser diferente. Mais uma vez, o Vasco termina um jogo com jogadores se estranhando, perdendo ali a cabeça. Dessa vez até o Paiê, né? O Paiê encarando o jogador. Mas perdendo a cabeça por... Não é um jogo decisivo, o Vasco foi mal, de fato, vem de um desgaste emocional no meio da semana, mas o Vasco também não pode entrar nessa pilha dos adversários. É natural que um adversário
que tenha menos recursos técnicos, tente usar desses artifícios também. O Vasco tem uma equipe experiente e com estofo para lidar com isso. Então precisa melhorar no aspecto emocional e melhorar no aspecto tático. Aí é onde o Ramon Dias vai precisar trabalhar, talvez até repensar alguns nomes, titularidade do Zé Gabriel. Uma mudança, né, do jogo passado para esse, agora vamos ver como é que ele faz. O Cleiton vai bancar como titular de novo nessa formação com 2 centroavantes, teve dificuldade de encaixar por ali e expôs ainda mais o meio. Então são coisas para o Ramon Dias pensar ao longo da semana e não só na base da confiança do vamos lá, mas no aspecto tático o Vasco vai precisar se desenvolver e melhorar muito em relação ao que foi o jogo de hoje. Ele perdeu uma opção que o Matheus Cocão expulso. Perdeu o expulso, né? Só pra gente arrematar, porque daqui a pouco eu quero falar também de Campeonato Paulista, quartas de finais estão definidas, o São Paulo está classificado. Daqui a pouco a gente entra em como, mas só assim, eu acho que é uma sequência de coisas, né? É a injeção de ânimo que ele traz, é a convocação da torcida, é a semana livre para treinamento que ele não teve a anterior. Então, assim, somando tudo isso e pensando, obviamente, taticamente, o que dá para trazer para acreditar que esse Vasco tem condição de chegar à final? Lembrando, 2 empates é um resultado do Nova Iguaçu. Quero ouvir vocês sobre motivos para acreditar, sabe? Para a gente encerrar esse Vasco da Gama. Eu acho que talvez taticamente seja um momento sendo um momento decisivo do campeonato, recuar um pouquinho nesse 5-3-2, por exemplo, né? Tentar voltar à formação de antes, até para você ter um nome a mais no meio-campo, porque eu acho que hoje fez falta. E não desistir da possibilidade, até porque o Cleiton está aí, acho que vai ser um jogador importante.